nos escolheram para esta noite, que diz assim o Salmo de número 86, versículo 2. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és só tu és Deus. Meus queridos irmãos, nós gostaríamos nessa noite, em ligeiros tempos, de meditarmos um pouco naquilo que diz a sua palavra a respeito da grandeza de Deus. Os filisteus, eles testificaram da grandeza de Deus. Nós vamos observar que o próprio Nabucodonosor testificou da grandeza de Deus, e Raabe também testificou da grandeza de Deus. Porque uma coisa é o salmista, o sacerdote, alguém que tinha uma intimidade com Deus, falar das grandezas de Deus. Mas eu quero nesta noite, em ligeiros tempos, mostrar que também as nações vizinhas, povos que não tinham intimidade com Deus, também reconheceram a grandeza e as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo. Se lermos livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, versículos 7 e o versículo de número 8, nós vamos observar no capítulo 4, versículo 7 e 8, que os filisteus, eles estão aqui reconhecendo a grandeza do Deus a quem nós servimos. E ele diz assim no versículo 7: pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão de deuses tão grandiosos? Em outras versões diz, de tão grandiosos deuses. Então os filisteus, eles reconheciam a grandeza do Deus de Israel, a ponto de se atemorizarem, ficar com pavor, com temor, e dizer, Deus veio ao arraial dos judeus. E quando Deus vem, algo extraordinário acontece. Quando lemos no livro do Êxodo, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, 7 e diante, nós vamos observar que Deus manda Moisés ir a Faraó. E quando Moisés chega a Faraó, Faraó tem a audácia de perguntar, quem é Deus? Quem é esse Deus para que eu liberte o povo? Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Foi a pior pergunta que Faraó poderia fazer, foi perguntar quem era Deus. E Deus, como disse aqui no Jogral, se apresentou a Faraó, mostrando um pouco daquilo que Deus é. A ponto de um dia Faraó perguntar, o que está acontecendo aí fora? E os magos disseram assim, olha, isso é o dedo de Deus. Porque eles observaram água se tornar em sangue, eles presenciaram dias se transformar em trevas, eles presenciaram pestes e mais pestes, a ponto de Faraó perguntar, o que está acontecendo aí fora? E os magos disseram assim, olha, ele poderia ter dito que era a mão de Deus, mas para que Faraó conhecesse quem era Deus, Deus só precisou mostrar o seu dedo, e eles disseram assim, isso é o dedo de Deus. Então os filisteus, eles conheceram quem era Deus. Raabe também, por sua vez, conheceu quem era Deus. Se nós formos observar no livro de Josué, capítulo 2, nós estamos citando a Bíblia, irmãos, porque, como temos ensinado o nosso pastor Silas Dias, é a Bíblia que nos orienta. Capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10 do livro de Josué. E antes que eles dormissem,
ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens. Aqueles homens foram espiar Jericó, foram analisar o cenário de Jericó para, certamente, futuramente, a derrubada dos muros. E quando eles estão olhando a cidade, eles são perseguidos para ser mortos. E eles se escondem na casa de Raabe. E no final da noite, quando todos vão embora, ela sobe ao telhado e faz esta declaração. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de nós caiu sobre todos nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Agora veja o versículo 10, o que é que Raabe diz? Porque temos ouvido aquilo que Deus havia operado no Egito. Deus fez com que os milagres fossem soprados por toda a terra. E quando Raabe vai fazer essa declaração para aqueles homens, ela diz assim: porque temos ouvido que o Senhor fez o que, irmãos? O que é que diz aí o versículo número 10? O Senhor secou as águas do Egito. Só quem tem esse poder é Deus, irmão. A Bíblia diz que ele soprou toda a noite e o mar se abriu. E a Bíblia diz que o povo passou a pés enxutos. E Raabe escuta isso e vai testificar aqueles homens: olha, nós temos escutado aqui os feitos que Deus fez no Egito. Nós escutamos aqui e nós reconhecemos. Raabe está dizendo: eu reconheço que o Deus de vocês é um Deus muito grande. E esse Deus grande só faz coisas grandes. Isaías diz que ele é tão grande que ele está assentado sobre o globo da terra. E a Bíblia nos diz que ele mede o céu a punhos. Esse é o Deus que nós estamos servindo nesta noite. Por isso que o salmista diz: tu és Deus, somente tu és Deus. Ninguém é maior do que Deus. Todos aqueles que quiseram ser maior do que Deus, Deus abateu. Nós vamos observar Nabucodonosor, que um dia, em um momento de loucura, de soberba, após terminar a Babilônia, ele está desfilando no seu palácio. Ele diz assim: eis aí a grande Babilônia, que eu construí com a força do meu próprio punho, para a magnificência do meu próprio nome. Mas ele se esqueceu que acima dele tinha um Deus que manda em todas as coisas e que não divide a glória dele com ninguém. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus tirou o juízo de Nabucodonosor e ele passa alguns dias em estado de loucura. Mas quando ele volta a si, quando ele volta ao seu estado normal, ele já não volta mais aquele Nabucodonosor soberbo, arrogante. Ele volta um homem reconhecendo que Deus tem o domínio de todas as coisas. E nós vamos ver isso. Daniel capítulo 4. Abra a Bíblia comigo. Daniel capítulo 4, versículo 34. Eu acho lindo, irmão, quando Nabucodonosor está reconhecendo que ele é simplesmente um mero mortal, pequeno. E quando Deus olha lá de cima, vê Nabucodonosor como nada. Ainda que ele fosse o rei, tinha autoridade, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Mas veja o capítulo 4, acompanhe comigo, versículo de número 34. Mas ao fim daqueles dias, é Nabucodonosor que está dizendo, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre. Nabucodonosor está reconhecendo que ele é um mero mortal, mas acima dele tem um que vive para todo sempre. E ele vai dizendo mais, cujo domínio é um domínio sempiterno. E eu fui ver a palavra sempiterno. A palavra sempiterno significa um domínio um domínio que é para sempre, um domínio eterno.
Um domínio que não tem prazo de validade. Os governantes têm prazo de validade, mas Nabucodonosor agora está reconhecendo que o Deus a quem ele afrontou é um Deus que o domínio é para sempre. Ele está dizendo assim: o domínio deste Deus é um domínio sempiterno. É um domínio que não tem fim, é um domínio que não se acaba, é um domínio que é para sempre. E ele continua, veja o versículo: cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Versículo 35: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que fazes. O grande déspota, o construtor dos palácios babilônicos, do jardim suspenso, que agora está reconhecendo que Deus faz o que Ele quer e não pergunta a ninguém o que Ele vai fazer. Isaías no capítulo 43 e o versículo 3, as irmãs do ciclo de oração gostam desse versículo, né? Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? E eu pergunto: aonde está Nabucodonosor? Aonde está Faraó que perguntou quem é Deus? Todos passaram, todos estão sepultados, estão nos livros de história, mas a igreja de Carpina está dizendo que o nosso Deus é um Deus que tem o domínio eterno, um domínio que não tem fim. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou. E é interessante, irmão, que um dia eu estava na Esquiadeb, não sei se o pastor Alessandro Barreiro ou outro evangelista, ou um dos professores que disse: não, o sopro para abrir o mar vermelho tem 2 milagres ali. Um é a abertura do mar. Foi feito um teste em algum país aí de um supersônico, de um caça, em uma velocidade muito grande. Eles passaram rente ao mar, e com a velocidade daquele jato, o mar só abriu, se me foge a memória, 50 centímetros ou menos de 1 metro. Ele abriu. Então o vento para abrir o mar vermelho não foi um vento com uma quilometragem muito pouca, não. Foi um vento com uma velocidade muito grande. Mas tem um milagre ali. Nem o hebreu voou, nem um camelo voou, nem um boi voou. O vento era para abrir só o mar. Esse é o Deus que nós estamos servindo. É o Deus que quando Ele chega, quem morre é a morte. Glória a Deus. E eu sou testemunha desta grandeza. E eu já disse aqui um dia, porque um dia alguém disse assim: o Senhor vai ficar sem a voz. Mas o Deus grande me curou e eu estou aqui nesta noite. Porque Ele faz coisas grandes. Filhos de Asaf, o Deus do salmista Davi é um Deus de vocês. É um Deus que faz coisas grandes. Triste Faraó perguntou: quem é Deus? Quem é Deus? Ele só disse a Moisés: diga lá, eu sou o que sou. É como se Deus estava dizendo assim a Faraó: diga a ele que é o mano das moscas, diga a ele que é o mano dos piolhos, que é o mano das rãs, que é o mano do sol, que é o mano das estrelas. É o Deus da igreja de Pernambuco, é o Deus que vai na frente. E aí quem se atrever a entrar no meio dela. Glória. Eu acho interessante que Rabi ainda diz assim, olha. Rabi diz, no capítulo 2, Rabi diz assim, olha: eu reconheço que o Deus de vocês é um Deus muito grande.
E Raabe ainda diz assim: nós aqui, eu pelo menos, Raabe está dizendo, eu pelo menos reconheço que Ele é o Senhor do céu. Porque não, tem muitas nações aí, né? Que tem um Deus para a lua, um Deus para o sol, um Deus para a chuva, um Deus para a agricultura. Os gregos eram assim, né? Paulo, quando chegou lá no Areópago, disse assim: olha o Deus que vocês estão adorando aí sem conhecer. É o Deus que eu adoro. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele fez toda a geração. Ele manda em cima, manda embaixo, manda no sol, na lua, nas estrelas. Tudo é dele, tudo é para Ele. Aí Raabe diz assim: olha, Ele é o Senhor do céu e o Senhor da terra. Esse é o Deus que nós estamos seguindo. E Nabucodonosor, para concluir, versículo: no mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram. Nabucodonosor está dizendo assim: eu estava lá no campo, perdido, sem juízo, pastando entre os animais, mas Deus teve misericórdia de mim, e os meus capitães foram me buscar. E quando eles me trouxeram, e os meus capitães, e os meus grandes, e fui reestabelecido ao meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora veja o que é que ele diz no versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo. Olha o soberbo aí, reconhecendo a grandeza de Deus. Eu agora louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos são juízo. E pode, Nabucodonosor está dizendo assim: ele pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor está dizendo assim: eu sou barro, eu sou fagulha, eu sou humano, eu sou capo. Deus provou que eu sou tudo isso, mas o Deus deste povo é um Deus grande, que o seu domínio é eterno. E Isaías diz assim, Deus usando o profeta Isaías, ele diz assim: a quem a gente vai comparar Deus? Ele chama as coisas passadas como se fossem ainda existir, e as coisas que ainda vão acontecer como se fosse passado, irmão. Esse Deus é muito grande. Nós não temos palavras para descrever o tamanho deste Deus. Esse Deus, Ele é terrível. Um dia Jó, da sua queixa, está se queixando. Aí Deus diz: Jó, seja o seu jogo como homem. E eu vou fazer algumas perguntas básicas. Tu estava onde quando eu fundava a terra? Tu estava onde quando eu colocava as bases da terra? Me diz aí onde tu estava. Os cientistas geógrafos dizem que a terra, ela gira sobre um eixo imaginário. Mas, irmão, foi o nosso Deus que fundou as bases da terra. Esse Deus é muito grande, Ele é terrível. Josué ouviu uma batalha de sol. Pare. Lua se detenha. A terra gira na rotação da translação. Deus parou a rotação. Deus parou a translação. Deus parou o universo para dar vitória ao homem. Este é o Deus que nós estamos servindo, que faz coisas grandes e coisas maravilhosas. E coisa maravilhosa é coisa assombrosa. E só quem entende coisa maravilhosa e coisa grande é os crentes que adoram este Deus grande. Que Deus nos abençoe nesta noite. Para adorar aquele Deus que é grande e está conosco. Pastor, convido você com Lucas para estar já agradecido em nome de Jesus.